Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da MonteoCast. Meu nome é Karen Hassi e hoje a gente vai trazer de forma clara e prática nessa mesa para você que está pensando em construir com um consórcio, desde a contemplação até o processo de faturamento. E para compor essa mesa, eu recebo aqui Tati Viegas, ela que é especialista em consórcio, Amanda Tano, também especialista em consórcio, e a nossa querida Eduarda Sartor, especialista em processos de faturamento. Meninas, sejam muito bem-vindas. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu falei errado de novo? Não. Ah, que ótimo. É que toda vez que a gente vê aquela chama de Tati Viegas. Gente, é assim, só uns 4 anos trabalhando junto, mas daqui uns 4 eu aprendo, tá tudo bem. Tudo certo. Meninas, sejam muito bem-vindas. Estou ansiosa por esse bate-papo. Tenho certeza que a gente vai esclarecer as dúvidas de muitas pessoas que estão nesse processo de faturamento, trazendo de forma clara e objetiva como que a gente pode ajudar essas pessoas no processo de faturamento. Então, vamos começar explicando para essa galera o que é consórcio para construção. Maravilha. Karen, não existe em si um consórcio para construção. O que existe é o consórcio imobiliário. E no momento da contemplação, quando vai ser utilizado, que você decide se vai comprar o imóvel pronto ou se vai de fato construir, né? Então, a pessoa tem que decidir isso quando for fazer ali a utilização da carta. E é fácil, gente, quando a gente fala de consórcio para construção, a ideia que muitas pessoas têm é que é moroso, burocrático, chato. Como que funciona? Como que eu posso minimizar o impacto no momento da contemplação para que o meu processo ele caminhe de forma redonda e eu consiga a liberação do crédito de forma mais rápida? Tendo uma empresa especializada e como a Monteu, primeiramente, porque a gente faz um estudo completo do que a pessoa realmente vai precisar. Então, a partir do momento, desde que você entra na Monteu, você tem a nossa consultoria enquanto especialistas e depois você tem a parte consultiva também da Eduarda, que faz todo o processo de faturamento. Então, a parte do consultor se encerra na contemplação, pós-contemplação entra o trabalho da Eduarda, que vem para fazer justamente todo esse processo personalizado. Então, contemplou você, não vai ficar solto, não vamos te esquecer. Entra o processo da Duda e aí ela faz todo o descritivo e toda a documentação. E complementando o que a Tati está falando, as pessoas entendem como o processo de faturamento algo muito burocrático. Mas quando você entende da documentação, você entende de uma certidão, que é o que o nosso setor de processo de faturamento hoje tem total clareza sobre toda a parte documental, facilita muito o processo de faturamento. A gente estava até conversando esses dias que o prazo, geralmente, né, da nossa administradora parceira é 45 dias. Só que cada vez que você encaminha uma documentação, é 10 dias úteis para a fiscalização da administradora para eles verificarem se está tudo correto. Então, o nosso trabalho aqui da Monteu Investimentos é justamente isso. A gente vai pegar, fazer a triagem inicial dessa documentação do nosso cliente e ver se falta alguma documentação, se está tudo regularizado e encaminhar tudo perfeitamente para a administradora. Então, essa triagem da nossa assessoria é extremamente fundamental para o sucesso do nosso cliente, porque quando o cliente ele não entende da documentação, ele deixa de mandar documentações necessárias para o processo, isso vai deixando o processo cada vez mais moroso. Então, pensa comigo, se o cliente ele deixa de mandar algum documento que é essencial, manda para a administradora tem o prazo de 10 dias. Eles vão dar uma devolutiva, depois eles vão verificar que está faltando documentação. Até esse cliente mandar essa documentação de novo, mais 10 dias. Então, é assim que um processo que é para ser simples acaba se tornando moroso. Então, é justamente a nossa assessoria que faz com que o nosso cliente tenha sucesso no processo de faturamento dele. Por isso que eu falo que a assessoria faz 100% de diferença. Então, não é o processo que é demorado, é a falta de conhecimento e a falta de assessoria que deixa esse processo mais longo. E por isso que as pessoas têm tanto medo do faturamento e de utilizar o consórcio para absolutamente tudo. Legal que isso que vocês estão trazendo, e eu acho que é importante a gente colocar aqui na mesa, até para aquelas pessoas que estão pensando em fazer o consórcio para construção, qual que é o processo? Qual que é o passo? Primeira coisa, estou pensando em fazer um consórcio para construção. O que eu devo fazer? Bom, então eu vou trazer para a mesa um cliente real que está nesse processo, então ele está iniciando. Quando ele chegou, ele trouxe os objetivos que ele tinha e a partir daí a gente traçou um plano para ele. Hoje ele já tem um patrimônio formado, já tem capital para construir por conta, mas o que ele quer? Ele quer reduzir o custo de aquisição dele. Então a gente vai utilizar as cartas de crédito para trazer esse lucro para ele lá na frente.
ele tem em torno de um imóvel de 2.800.000 e 1.500.000 o outro. O que ele consegue fazer com esse crédito? Ele vai fazer as cartas de crédito de 3,5 milhões, porque vai ser o custo da operação dele, e a gente vai colocar os imóveis que ele já tem quitado como garantia substitutiva na contemplação. Então, quando contemplar, ele não vai precisar passar por todo o processo da obra. O processo dele vai ser garantido pelos imóveis que ele já tem. E aí, esse dinheiro é liberado no ato da contemplação, depois do processo de faturamento, claro, tem todos os processos que a Duda vai explicar daqui a pouco, mas ele vai receber esse dinheiro, não vai precisar ficar fazendo todas as etapas da obra, mas só pode fazer isso porque ele já tem uma garantia substitutiva. Então, ele coloca os imóveis que ele já tem como garantia e aí ele consegue pegar esse dinheiro imediatamente para a utilização da obra e custear a obra que ele vai ter. Duda, só explica pra gente como é que funciona essa parte no faturamento, o que ele vai precisar apresentar. Perfeito, Tati. O processo de faturamento, ele constitui em 3 etapas. A primeira etapa é toda a documentação do cliente. Então, a gente precisa todas as certidões negativas, nós precisamos da análise de renda. Pessoal, aqui é algo extremamente importante, porque o nosso cliente ele precisa comprovar 3 vezes o valor da parcela. Caso ele não consiga fazer essa comprovação, ele pode sim acionar um fiador no processo, ele pode chamar um fiador para o processo. Mas o que acontece? Às vezes, muitos clientes não declaram imposto de renda, não tem a parte de um decoro de prolabore bem elaborado. Então, isso sempre dificulta o processo. Porque pensa se você fosse uma administradora, ou pensa você emprestando dinheiro para alguém. Você emprestaria o seu dinheiro para uma pessoa que não tem a possibilidade de pagar? Então, é exatamente isso que a administradora pensa. Então, a gente precisa comprovar para a administradora que esse cliente tem a capacidade de renda para poder pagar a parcela pós-contemplação. Duda, uma outra coisa legal que nós fizemos nesse caso em específico é que sempre que a operação é estruturada acima de 2 milhões, nós já fazemos uma análise prévia para ter certeza que lá na ponta esse cliente não vai ter problema, porque a gente está trabalhando com o sonho de uma pessoa. Então, seja para investimento, seja para uso próprio, é o sonho da pessoa. Então, a gente já faz uma análise prévia para ter certeza de que lá, quando começar as contemplações, ele não vai ter problema no faturamento. Com esse cliente em específico, a gente já pediu as documentações antes de emitir os contratos para que a gente tivesse certeza de que o processo ocorreria. E também já fizemos todas as validações com a própria administradora se o processo é de fato garantia substitutiva, recebe o dinheiro e aí ele pode construir. Ah, mas ele pode então pegar o dinheiro e fazer o que ele quiser? Não, ele só pode utilizar o dinheiro com finalidade no imobiliário. Então, ainda que vai haver a garantia substitutiva, ele vai precisar apresentar um planejamento físico-financeiro e qual que é o outro nome, Duda? Cronograma físico-financeiro e o memorial descritivo da obra. Então, não é assim, tenho uma garantia substitutiva, vou pegar esse dinheiro e vou fazer o que eu quiser. Não, a finalidade é consórcio imobiliário, então precisa utilizar com a finalidade imobiliária, por isso que ainda que libere o crédito, tem que ter a comprovação de que vai de fato ou construir, ou reformar, ou adquirir outro imóvel. E é importante também nessa questão, Tati, que a administradora, ela vai liberar cerca de 90%, porque 10% eles precisam reter justamente para a documentação. Então, esse 10% vai ser pago para o nosso cliente depois que ele finalizar a obra, né? E aí ele consegue ter esse reembolso das custas processuais que foram para poder fazer a obra. Duda, então essa é a primeira etapa, né? Isso, exatamente. Temos a segunda e a terceira. Perfeito. A segunda é a parte da documentação do imóvel, tá, pessoal? O que acontece? A matrícula tem que estar livre de ônus. Então, vamos supor, nesse caso do seu cliente específico, ele jamais poderia dar uma garantia substitutiva se a matrícula dele estivesse com ônus. A administradora não tem a possibilidade de alienar esse imóvel caso ele já esteja alienado. Eu sei que é um pouco óbvio a gente falar esse tipo de coisa, mas eu já me deparei com um processo de faturamento que chegou uma matrícula para mim que estava alienada. Então, às vezes, as pessoas elas não têm esse conhecimento sobre isso e, de fato, é extremamente importante, porque a administradora não tem como pegar o seu imóvel como garantia caso esteja alienado. Ô, Duda, parece óbvio, mas, gente, esses dias eu atendi uma pessoa que foi hilário. Ele tinha um terreno e aí, em cima desse terreno, tinha uma construção. Mas, pasme, ele queria alienar apenas o terreno. A construção, não. Aí eu falei, amigo, a gente vai retirar o imóvel e vai ficar só com o terreno?
Mas eu tô agregando valor pra vocês. Eu falei, não, se por um acaso você para de pagar, a administradora não vai conseguir leiloar só o seu terreno, ela vai ter que leiloar o terreno com o imóvel que tá em cima, entendeu? Ele falou assim, mas é que o imóvel ainda não tá averbado. Eu falei, então, pra gente aceitar o seu imóvel, o terreno, ok, a construção, não importa se ela começou ou não, tudo que tem que estar averbado. Aí ele falou assim, nossa, péssimo, porque eu tô dando uma garantia a mais. E na verdade, gente, não. Porque depois o custo fica toda para a administradora. Se não tem a averbação, tem que averbar. Então o custo fica muito maior caso vá fazer uma execução desse cliente. Então essa parte documental, a gente também já valida com a pessoa antes. Então esse meu cliente, eu perguntei, tem algum ônus no seu imóvel? Não, meus imóveis estão quitados, está tudo resolvido e já dá para a gente utilizar. Então, e qual é o terceiro? E o terceiro é a fase do contrato de alienação, onde ocorre a minuta e depois ocorre o pagamento. Nessa fase, a administradora ela faz o contrato de alienação para o nosso cliente, né? Depois manda para o registro de imóveis. Cada lugar tem um prazo. Então, eu sei que São Paulo geralmente é 10 dias, 7 dias, mas também tem cidades extremamente pequenas que é 30 dias. Então, quando você for pensar, fazer esse planejamento com o consórcio, você precisa analisar todos os prazos, porque não é somente o prazo da administradora, é o prazo do registro de imóveis e é o prazo também que você, cliente, precisa para pegar a sua documentação, tá? Então, eu gosto de trazer bastante isso. Lá na Monteu, a gente faz uma reunião de onboard com os nossos clientes para a gente entender o cenário. Como que ele vai utilizar essa carta de crédito? Ele tem um prazo? Ele tem que pagar alguém dentro de 30 dias? Então, a gente alinha muito a expectativa e a realidade com o nosso cliente, porque a gente não pode prometer uma coisa que a gente não vai cumprir. Então, tem muitas variáveis nesse processo, porque são documentação de clientes, administradora, registro de imóveis e o pagamento. Então, toda essa operação, de fato, se a gente não for extremamente estruturado com todas as partes, a gente não vai conseguir entregar o melhor para o nosso cliente. E é nessa parte que ocorre o cronograma físico-financeiro e o memorial descritivo da obra. Pessoal, a gente tem que trazer a coerência para o processo de faturamento de construção. Porque se você está pegando um dinheiro da administradora para fazer a construção, de fato, você precisa fazer essa construção, né? Porque a administradora ela está liberando aquele crédito com aquele devido fim. Então, tem até umas situações engraçadas, né, no cotidiano que acontece. O cliente, ele comprou um imóvel de 180 mil. E aí, ele quis fazer uma reforma. Só que lá no cronograma, Karen, ele colocou que na reforma, o vaso sanitário dele era 20 mil reais. Numa reforma de 180. Uma reforma... Um imóvel de 180. Um imóvel de 180. Sim, aqui a gente sabe que existe vaso sanitário de 20 mil. Essa não é a questão. É que assim... Mas no imóvel de 180. Não tem como, não tem cabimento. Então, é justamente isso que a administradora vai analisar no cronograma físico de financeiro, se tem coerência com o que você está colocando lá. É até legal, Duda. Eu tenho um cliente que fez esse questionamento. Ele já viu algumas opções de consórcio para construção e ele perguntou, Amanda, eles usam uma base de valores, por exemplo, o valor do tijolo, o valor do ferro. E o que a administradora usa, de fato? Coerência. Então, ele falou assim, cada região no Brasil é um valor, não tem como a gente ancorar um valor específico. Mas eles vão olhar, por exemplo, para construir lá 20 metros quadrados. X quantidade de tijolo é o que geralmente usa. Então, essa é a questão da coerência que eles levam em consideração. Então, tem pessoas que têm medo na hora, né, de executar a mesma obra se eles vão ficar em cima de tudo. Não. Tendo coerência e, de fato, você usando da maneira correta, não tem nenhuma trava. E quem geralmente faz esse descritivo, esse memorial, é o engenheiro. Então, não é você que está... Você, cliente, tem alguém que está fazendo esse memorial e passando esse descritivo. Então, não tem esse problema, né, de ficar incoerente, desde que esteja fazendo da maneira correta. Perfeito. Então, recapitulando aqui, a gente falou do cliente da Tati, que ele vai usar 3 milhões para construir, mas ele já tem outros imóveis com um valor muito superior a isso. Ele vai deixar esses imóveis alienados para não precisar passar por todas essas etapas de construção. Então, ele vai deixar esses imóveis de garantia, pegar esse dinheiro para executar de maneira mais rápida, fazendo toda essa análise, tanto de quem é o cliente, por parte da administradora, apresentando memorial descritivo, cronograma físico, financeiro da obra, até a etapa de pagamento, correto? Correto.
Antes da gente falar das etapas de pagamento, eu queria trazer aqui na mesa algumas possíveis situações do que a gente encontra, do que pode e do que não pode. Por exemplo, Duda, eu tenho um terreno. E esse terreno vale 500 mil. Eu tenho um crédito de 1 milhão. Quero construir nesse terreno. Mas esse terreno, ele tem uma dívida. Por exemplo, financiamento. Eu posso fazer isso com consórcio? Com certeza, mas não é qualquer administradora que faz isso, tá? A nossa administradora parceira, ela tem a possibilidade de fazer o interveniente quitante, que é justamente quitar esse financiamento. Depois que a gente fez toda essa operação de quitação, a gente entra com o processo de construção. Então, é muito válido a gente trazer isso para a mesa, porque tem muitas situações que administradoras que nós não trabalhamos, não faz isso para o cliente. O cliente teria que fazer um processo de interveniente quitante, depois pegar outra carta de crédito para poder fazer uma construção. E isso, nossa, fica extremamente moroso. Então, como a nossa administradora, ela zela muito essa questão de dar o bem para o cliente, né, de realizar sonhos, de fato, eles conseguem fazer isso. Olha só que legal. A gente pode trazer mais exemplos aqui para a mesa. Eu acho que é legal a gente conversar, a gente trazer aqui, né, Amanda, exemplos do que você vê, do que o pessoal te pede quando eles falam de construção, o que pode, o que não pode, exemplos reais do que a gente vive. Um exemplo que acontece bastante é a pessoa que ainda não tem o terreno, que é diferente do caso da Tati, né? Ele não tem o terreno e ele quer comprar o terreno e construir. Se ele pode com a mesma carta adquirir. E pode, né? Hoje o crédito que você contrata, vamos pensar no exemplo do 1 milhão. Eles vão separar para você de que forma? 30% desse crédito, ou seja, 300 mil desse crédito você pode adquirir esse terreno. 60% você pode usar para construção e os outros 10% você pode usar ali para pagar documentação, essa última parte. Então, para a pessoa que quer usar o consórcio para comprar o terreno e construir é possível. E de que forma que eles vão liberar esse dinheiro para a construção? Por fase de obra. Então, quando o engenheiro passar o cronograma da obra, geralmente ele passa em 5 etapas, fundação, subir o imóvel, hidráulica, elétrica. O que acontece? A administradora vai liberando por cada fase dessa obra. Se você já tem o terreno, eles já conseguem liberar o dinheiro para ti e você dá início a essa obra. Caso você não tenha o terreno, eles vão fazendo por forma de ressarcimento. Você precisa entrar com o teu capital, porque tu já usou o recurso da administradora para pagar esse terreno. Então, vai fazer a primeira etapa ali, que é a fundação. Você gastou 100 mil reais, você tira do teu bolso 100 mil, comprova que foi feita a primeira etapa, é fiscalizado, e aí eles ressarcem para ti esses 100 mil, porque agora é seu imóvel, tem esse valor de avaliação. Então, caso você não tenha o terreno, né, que nesse exemplo que eu estou citando, você consegue adquirir, mas vai pagando e a administradora vai ressarcindo você conforme for fazendo a evolução da obra. Uma coisa que é bem interessante a gente falar sobre vistoria, tá, pessoal? A nossa administradora parceira, ela solicita, por exemplo, nos casos ali do cliente que a Tati trouxe, fazer a vistoria inicial, né? E depois eles não ficam pedindo a vistoria em cada etapa do processo. Você pode mandar uma foto. No caso específico da Tati, não necessariamente precisaria mandar as fotos, porque o bem de garantia já cobriu toda a operação. Agora, nos casos que a Amanda está mencionando, aí, para poder fazer a liberação desse crédito, precisaria ficar mandando as fotos em cada finalização de cada etapa. Legal, Duda. Agora eu quero fazer uma pergunta para a Tati. Nesse exemplo que a Amanda acabou de trazer, o cliente, ele comprou o terreno e usou o crédito também para construção. Mas e se eu já tiver o terreno? Como que funciona a liberação do crédito para construção? Legal, se você já tiver o terreno, é bem mais prático o processo, porque o seu terreno vale 500 mil e você contratou um consórcio de 1 milhão. A gente sempre usou o exemplo de 1 milhão, gente, porque facilita 100% os nossos cálculos. Com certeza. Mas você vai lá, tem um terreno de 500 mil, contratou 1 milhão. O consórcio libera para que você comece essa construção os 500 mil. Você construiu chegou até os 500 mil, vai estar lá agregado o valor desses 500 mil e aí ele libera mais dinheiro no sentido de reembolso. Eles chamam de reembolso, mas basicamente só agrega o valor e você vai recebendo até que você finaliza. Lembrando que sempre vai ficar 10% retido para a fase final de documentação. Isso acaba casando, Karen. Eu postei uma caixinha de perguntas para os meus seguidores se eles tinham dúvida na área de construção. E uma pessoa falou assim, ó, quando é contemplado o saldo é liberado total ou parcial,
sempre vai depender. Então, lá dentro da Monteu, a gente avalia caso a caso. No caso do meu primeiro cliente, vai ser liberado o caso total. No caso do cliente da Amanda, vai ser liberado parcial. No caso desse terceiro cliente, que ele tem o terreno, mas não tem o crédito, vai ser liberado também um valor inicial e depois parcial. Então, cada situação é uma situação. Você precisa trazer para a gente qual é a sua e a gente vai avaliar e vai te dar também um retorno. E uma outra pergunta legal que eu recebi é: precisa ser usado empreiteira ou o próprio cliente pode fazer a construção? Muito legal, porque dá para você construir por conta própria, mas você também pode contratar uma empreiteira. Qual é o ponto? O consórcio precisa estar no nome de quem vai ficar a documentação. Então, se a documentação for sua, se o consórcio for seu, documentação no seu nome. A empreiteira só entra para facilitar os processos de construção. Então, é liberado tanto para empreiteira. Ah, Tati, agora uma empreiteira quer fazer. A gente tá pronto, inclusive. Pode, o crédito é ótimo, pode vir que a gente dá. Mas não precisa ser só empresa, pode ser pessoa física também. E agora, Amanda, eu quero que você me responda a outra pergunta que eu recebi. Como que eu vou construir sem dinheiro? Eu falei para a pessoa que a gente ia responder essa pergunta no podcast. Existe como a gente construir sem dinheiro? Existe, Tati. São 2 cenários, tá? O primeiro cenário, se a pessoa já tem o terreno. Porque o terreno que tá ali, ele já vai servir como uma garantia, você não precisaria de nenhum recurso a mais. Não precisaria estar injetando dinheiro e ser ressarcido. Mas da forma que a Tati explicou, a administradora já cobra esse valor inicial. E o segundo caso é se você tiver paciência. Sem dinheiro total nesse segundo caso não dá, o que você precisa ter daí é uma parcela confortável mensal. Então, pagando esses aportes mensais, só contempla quem faz. Então, uma hora ou outra você vai ser contemplado, aí você vai conseguir ou por sorteio ou até por lances que você consegue embutir e descontar do crédito. Então, até acelerando, você consegue mesmo sem dinheiro, né? Então, só ter paciência, que daí a gente vai fazer algo mais planejado, ou ter o terreno que é possível sem dinheiro você conseguir construir. Legal. Tá respondido, né? Todo mundo que mandou tá sendo respondido. E tem mais uma que é: quando é que a gente considera reforma e quando é que considera construção? Então, por exemplo, reforma, no meu ponto de vista, não é estrutural. Você tá mexendo numa coisa que já existe. E quando você constrói, você mexe na parte estrutural. Então, você vai aumentar lá com uma piscina, com um novo quarto. É construção. Vai pintar o imóvel, colocar móveis planejados, é reforma. Exatamente, pessoal, isso mesmo, tá? As pessoas confundem muito em relação a isso. A parte de reforma é tudo a questão, por exemplo, eu vou pintar, nada que você vai mexer na estrutura, como a Tati mencionou. Mas, por exemplo, eu vou fazer móveis planejados, eu vou acrescentar fotovoltaica. Então, tudo tem que analisar se você vai mexer na estrutura. Mexeu na parte de estrutura, será construção. Não mexeu na parte estrutural, será reforma. Gente, se você está gostando desse podcast, esse podcast é o podcast da Monteu Investimentos. Se você está pensando em diversificar o seu patrimônio, procura o pessoal da Monteu Investimentos. Você vai ter acesso a uma consultoria gratuita e personalizada para te ajudar a alavancar financeiramente ou patrimonialmente. Seguindo aqui, vamos lá, Amanda. Complementando a Duda, que me facilita entender o que é reforma e o que é construção precisa de alvará da prefeitura? Precisa. Construção. Não precisa, reforma. Acho que essa é a forma simples da pessoa conseguir entender os 2 mundos, né? Perfeito. E tem uma informação também muito legal, que as pessoas acham que não pode colocar móveis com a construção ou com a reforma. E se for móveis planejados que vai agregar valor dentro desse imóvel, sim, você pode colocar. Não dá para comprar uma pia, um fogão, uma geladeira, uma TV, não tem como. essas coisas não tem como. Mas um móvel planejado é possível você colocar tanto no planejamento de reforma quanto no planejamento de construção. Perfeito. As perguntas dos meus seguidores acabaram, gente. Gente, eu acredito que deve estar sendo enriquecedor para quem está pensando em construir, através do consórcio, esse bate-papo aqui. Então, não posso deixar de pedir para aquelas pessoas que estão nos ouvindo, que conhecem alguém que está construindo, que está nesse processo, né, com o consórcio, manda esse podcast para ela, porque eu tenho certeza que ela vai economizar muito tempo, e a gente sabe que tempo é dinheiro, quando a gente fala de processo de faturamento. Só pegando um gancho do que você falou sobre economizar dinheiro, né? O porquê que o consórcio ele sai é a forma mais barata hoje de construção.
E até uma comparação que eu fiz, a gente tem também parceria com correspondentes bancários, né, que atuam com financiamento, e ela estava me trazendo uma informação que hoje o financiamento para construção, ele é mais caro do que o financiamento para aquisição. No consórcio não tem essa diferença, né, o custo para aquisição ou construção é o mesmo. Aí só a critério de informação. Hoje, a média dos juros do consórcio do financiamento para construção está em torno de 15% anual. O consórcio, a gente joga o INCC, que é o reajuste, e a taxa administrativa fica na casa de 7,5%. Então, é um custo que metade com o consórcio. E o processo, ele é exatamente o mesmo. As documentações são basicamente as mesmas, né? Sim. E o processo de ressarcir ou da evolução da obra é exatamente a mesma. Uma coisa que eu queria trazer, então, que eu ouço muito, é que do tipo, consórcio é para quem é para pobre. Não, gente, pelo amor de Deus, entendeu? Consórcio é para qualquer pessoa que queira otimizar o custo do dinheiro. Então, se você tem muito dinheiro, você quer otimizar cada vez mais o custo do seu dinheiro. E se você realmente é uma pessoa que tem mais restrição financeira, é importante que você também otimize o custo do seu dinheiro para que você não perca. Não deixe aquele dinheiro vazar. Então, é melhor você buscar a opção. Conheço pessoas que falam assim, só faz consórcio quem é pobre. Pelo amor de Deus, tira isso da cabeça de vocês. Faz consórcio quem consegue se planejar e consegue ter uma estrutura financeira para suportar o processo do consórcio. Porque um ponto se você quer agilidade, com certeza, agilidade sem dinheiro. Consórcio não é o produto. Mas se você consegue se planejar e executar tudo conforme o consórcio ocorre, se descapitalizando cada vez menos, o consórcio é um produto para você. Então a pessoa fala assim, para quem tem dinheiro não usa muito consórcio. Mentira. Quem tem dinheiro usa muito consórcio, porque essa pessoa quer cada vez mais otimizar o custo do dinheiro dela. Então, eu sempre gosto de trazer um exemplo do tipo, hoje uma renda fixa está rendendo quanto? 14%, 15% ao mês. A Selic vai chegar a 15% fácil. A Amanda acabou de dizer que o custo do dinheiro no consórcio é 7,5%. 7,5%. Só de você utilizar o consórcio como meio de construção, você está ganhando no mínimo 7%. Então, o consórcio não é só para quem não tem dinheiro. O consórcio é para todas as pessoas que querem, de fato, otimizar o custo do dinheiro. Tudo é modelo de mundo, né? É como eu enxergo as coisas. No passado, o pessoal falava assim, eu odeio banco. Cara, eu adoro o banco. O banco, para mim, foi o meu melhor amigo durante muito tempo da minha vida. Porque se você sabe ganhar dinheiro... Cara, se você pegar dinheiro do banco... Vamos lá, a gente que é empresário, né? Se o meu negócio me dá 10% e eu contrato um capital no banco a 1,5%, cara, eu tô alavancando com o dinheiro de terceiros. Estou deixando meu dinheiro em custo de oportunidade, estou ganhando dinheiro lá, estou trabalhando alavancado, né, com o dinheiro do banco. Tudo é maneira de ver. E aí, quando eu aprendi a fazer isso com consórcio, gente, lá em 1800 e alguma coisa, eu falei, cara, dá para fazer o mesmo com consórcio. Então, assim, são duas maneiras. Ou eu vou para o banco, né, para tomar crédito, ou eu vou para o banco para pegar o dinheiro, para alavancar o meu negócio e ter uma maior rentabilidade. Então, tudo uma questão de visão. Assim também funciona no consórcio. Tem muitas pessoas que conhecem o consórcio. Eu quero adquirir um bem, então eu vou pagar uma parcela, vou trocar de carro. E é o consórcio tradicional, que hoje a maioria das pessoas conhecem esse produto assim. Mas existe uma outra vertente do consórcio que é muito pouco explorado, que é isso que a gente faz. Olha aqui, você vai pegar o dinheiro a um custo de 1,2, 1,4, dependendo do período que você entra ali no consórcio, né? Você vai fazer um planejamento sem tirar o teu dinheiro de um custo de oportunidade, vai trabalhar de forma alavancada e, no caso da nossa estratégia, ainda vai fazer os teus inquilinos pagarem o valor do teu investimento pensando numa aposentadoria, numa renda passiva no futuro. Então, gente, o consórcio é para quem é inteligente. É isso. Para quem gosta, para quem sabe trabalhar com dinheiro, não tem nada disso. Não tem, consórcio é para pobre. Pobre ou para rico, né? Não tem isso. Eu sempre falo que o dinheiro mais barato é o dinheiro do outro. O nosso hoje aplicado está rendendo muito mais. Exatamente. E outra, se você pode ter as duas coisas, por que você vai escolher ter uma? Porque você tira o seu dinheiro do banco, você vai fazer o quê? Vai imobilizar ele, vai ter um imóvel só. Agora, quando você utiliza o seu próprio dinheiro em benefício próprio e utiliza o capital do outro, você consegue ter o seu dinheiro lá para te gerar ou uma renda ou uma segurança financeira e ainda assim construir patrimônio com consórcio. E no fim, consórcio só não é bom para quem de fato não tem uma assessoria e não sabe usar.
Gente, a gente não pode sair desse podcast sem falar dos principais erros que a pessoa comete quando ela vai para um processo de faturamento. Duda, me ajuda a linkar aqui os principais erros que você enxerga quando o pessoal vai fazer o processo de faturamento, que a gente não pode deixar a nossa audiência cometer. Vamos lá. O nosso cliente, ele precisa ter a ideia que o nome dele precisa estar limpo. O imóvel que ele está adquirindo precisa estar limpo. Vamos falar grosso modo, né? Precisa estar limpo para a operação funcionar. Não tem como a administradora liberar um crédito para um cliente que tem uma certidão positiva, por exemplo, de tributos. Não fecha, né, essa conta. Então, o que você precisa se atentar? Eu quero utilizar o consórcio como meio de realização para adquirir um imóvel? Eu preciso estar com todas as certidões negativas, o imóvel que eu estou adquirindo também tem que estar livre de ônus, para que isso lá na frente não dê nenhum impeditivo. Para quê? Para justamente não frustrar. Porque assim, eu já vi muito processo de faturamento que o cliente ficou extremamente frustrado e culpava a administradora pelo fato que o nome dele estava com restrição. E nessa situação também, o vendedor do imóvel tem que estar com tudo regularizado. Tanto a parte de certidões, né, quanto a parte ali do imóvel que ele está vendendo para o nosso cliente. Então, se eu fosse elencar hoje, Karen, o cliente ele precisa ter uma comprovação de renda adequada, 3 vezes o valor da parcela. Ah, eu não consigo comprovar com o meu holerite. O meu holerite é baixo. Status bancários. Você pode comprovar também com o seu imposto de renda, declarando algum outro bem que você tem. Nesse cenário, você ainda não conseguiu declarar, traz um fiador para o processo. Então, assim, para cada 10 problemas, eu te trago 11 soluções. Mas, assim, a gente precisa contar com essa colaboração do nosso cliente em toda essa parte de haver a regularização do processo. E uma coisa também interessante é que, às vezes, as pessoas culpam a administrador ou a empresa do consórcio, falando que ela não avisou tal coisa. Então, por exemplo, chegou esses dias uma pessoa para mim, para eu atender, e ela veio da administradora Y. Aí ela falou assim, não, essa administradora é uma porcaria, porque eu fiz o consórcio no nome da minha mãe, o terreno estava no meu nome e eu ia construir. Aí eu falei, amigo, você e a sua mãe são a mesma pessoa? Não, mas ela é minha mãe. Tudo bem, mas o consórcio entende que se o terreno está no seu nome, a construção precisa acontecer no seu nome. Ou se o terreno está no nome da sua mãe, precisa acontecer no nome da sua mãe, entende? Então, muitas vezes, não é culpa da administradora, a demora ou tudo mais. É que muitas vezes, na cabeça do cliente, funciona do tipo, é minha mãe, tá tudo certo, vai funcionar. E, na verdade, não. Quando você contrata um consórcio, você tem que adquirir o bem, tem que ser no seu nome. Não pode ser no nome do Joaquim, do João, do papagaio, do seu irmão, não pode. Tem que ser sempre no seu nome. E isso que você está falando, Tati, lembrando, gente, que a gente está falando aqui de consórcio, mas isso não poderia ir em lugar nenhum. Exatamente. Não dá com financiamento, existe um processo para as coisas acontecerem. Então, não tem como eu construir algo em meu nome com o terreno no nome da minha mãe. Isso envolve uma questão jurídica, né? E se eu tenho mais irmãos, né? E se essa pessoa venha a faltar? Então, gente, não é o consórcio que não permite. Perfeito. Né? Qualquer linha de crédito, você não consegue fazer esse tipo de operação. Tem que estar tudo regulamentado. Com certeza. E algo que a gente tem que pensar é, às vezes, se colocar no lugar da administradora. A administradora, ela precisa gerir aqueles grupos. Se acontecer alguma coisa que eles não vão conseguir reaver, por exemplo, um cliente que acabou não pagando, sumiu no mapa e etc., fez toda a situação do processo de faturamento, mas não pagou a administradora. Aí a administradora chega lá, quando vê, não existe o bem. Pensa que a administradora, como que ela vai gerir essa situação? Isso vai prejudicar os outros consorciados do grupo. Então, quando a administradora ela faz isso, ela pensa no coletivo das pessoas que estão naquele grupo. E é justamente por isso que existe a taxa de administração, para eles gerirem esse processo, para que todo aquele grupo de pessoas tenha acesso ao que aquele cliente teve. Então, a gente tem que pensar que o consórcio, sim, de fato, é algo que cada um vai receber de uma forma, mas também é algo coletivo, é um coletivo de pessoas buscando o mesmo. Então, é justamente isso que a administradora faz, é gerir o grupo. Perfeito. E o último erro que você aí de casa não pode cometer
é não ter uma assessoria como da Monteu Investimentos. Porque, gente, não é porque eu trabalho na Monteu, tá? A gente faz um trabalho incrível para os nossos clientes. Então, eu vejo que se não tiver uma assessoria que te ajude a encontrar as certidões necessárias, a te auxiliar em todo o processo de faturamento, você cai numa esteira de 0,800 com a administradora, que você vai demorar muito mais para chegar ao seu objetivo. Então, Karen, o nosso trabalho aqui é justamente fazer toda essa assessoria para os nossos clientes para que ele consiga chegar no objetivo dele o mais rápido possível. E a dica que eu quero deixar para vocês é: tenha uma assessoria tão competente igual a assessoria da Monteu Investimentos. Nossa, gente. Sensacional, hein? Sensacional. É sensacional. A gente é suspeito para falar, né? Não, vocês assistiram o podcast até aqui para descobrir que nosso Precisa. trabalho faz total diferença e sem o nosso trabalho você não vai chegar no seu objetivo da melhor forma possível. E sim, somos apaixonados pelo que fazemos. Ai, música para meus ouvidos. Gente, eu tenho certeza que algumas pessoas vão se perguntar: e agora? Eu quero conversar com o pessoal da Monteu Investimentos. Tati, vamos deixar aqui como que as pessoas elas conseguem te encontrar? Perfeito. Vocês conseguem me encontrar no @TatiViegas. THATY Viegas. Viegas, hein, Karen? Viegas. Vou lembrar de Vegas, nunca mais me esqueço. Justíssimo. Amanda, como que as pessoas elas conseguem continuar esse bate-papo, tirar mais dúvidas sobre o processo de construção ou outros investimentos? Maravilha. Consegue me achar pelo @AmandaTano. Tano com 2 N. Duda, como que as pessoas conseguem te encontrar? Às vezes, se ficou alguma dúvida, como que elas conseguem te mandar uma pergunta no direct? Pessoal, vocês podem me encontrar no Instagram também. Lá tem um pouco de tudo, um pouco de trabalho, amigos, família. É @sartor_Duda com 2 U. Mas pra ser sincero, o melhor lugar pra encontrar a gente mesmo é na Avenida Horácio Racamel. No shopping, certeza. No shopping Avenida Center, na parte business. Porque a gente geralmente tá lá das 7h30 até as 7h30 da noite. É praticamente dormem lá, gente. Exato. Pessoal, mandem pra gente lá no @Monteu Investimentos quais são os outros assuntos que você gostaria de ver aqui na MonteuCast, como que a gente consegue agregar ainda mais para você que está pensando em construir, em alavancar, em fazer esse investimento como uma maneira de você alavancar financeiramente também. Então, manda lá o que você gostaria de ver aqui na MonteuCast, que a gente vai ter o maior prazer e o cuidado de trazer esse conteúdo para vocês. Meninas, muito obrigada. Esse bate-papo foi incrível. Muito obrigada pelo Espero convite. vocês na próxima novamente. Hein? Eu quero vir mais. Tô prontíssima. Mandem dúvidas para eu participar desse podcast, hein? Processo de faturamento. Próximo aí a gente pode vir com um processo de aquisição. Ô, Duda, a gente tem que trazer o processo de aquisição do meu carro, hein? Se você ficou curioso, ó, processo do faturamento do meu carro, a troca do meu carro foi perfeita. Incrível. E não tem nada que deixe a gente mais feliz do que chegar a vocês que vêm pela internet, se cadastram no site falando que ouviu o podcast. Então, tá ouvindo esse podcast, ficou com alguma dúvida, manda mensagem, você vai ser atendido por um dos consultores da Monteu e a gente com certeza vai conseguir tirar todas as dúvidas e aí você vai se tornar cliente da Monteu com certeza. Muito bom, com certeza. Meninas, muito obrigada e até a próxima, gente. Tchau!